Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live. Ontem tivemos uma tratando da parte diesel diagnóstico, foi um sucesso. Tivemos aqui o Daniel, tivemos o Formigoni, o Evandro. E hoje estamos aqui para falar de reparo de ECU, reparo de central, as principais técnicas de detecção de falha, mostrando aqui o nosso equipamento HBox, que conta com uma função inédita que nenhum outro simulador tem, que é o teste automático de centrais. Aqui comigo está o César, que é o nosso instrutor aqui. Ele vai mostrar tudo isso a vocês, tá? Teremos também a participação do Marcel, da Só Diesel, que é um especialista nesse assunto também. Ele vai entrar junto com a gente nessa live aí, correto? E fiquem à vontade, façam perguntas, estejam à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida, né? Tenho certeza que todos vocês irão gostar dessa solução que nós estamos dando ao mercado para reparo de centrais, né, Cezão? A gente já tem bastante equipamentos aí vendidos, né? Sim, muitos clientes satisfeitos, né? E agora eu tenho certeza que o César vai encantar a todos vocês aí com essa apresentação. Boa apresentação aí, boa. É isso boa aí. Live. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, então, eu sou o César, instrutor de cursos aqui da Hybrid, né? Eu ministro os cursos de reparo de centrais e eletrônica automotiva também, né? Para quem ainda não conhece muito de eletrônica e de automóveis, principalmente também, e aí já faz ali a sua introdução nesse mundo para depois poder partir para o curso de reparo de centrais, tá? Hoje o nosso assunto vai ser sobre estratégias de diagnóstico de falhas nas centrais em bancada, né? Então, como que a gente vai fazer o diagnóstico de uma central em bancada, sem que ela esteja no veículo, né? É aí que entra o nosso simulador, né? Aí que a gente vem com a solução do simulador. Para quem já conhece a gente há muito tempo, a gente tem esse projeto de simulador, não é de hoje, já faz muito tempo, só que era aquele simulador analógico, né? Um verdinho, cheio dos potenciômetros e tal. E aí, isso muitas vezes causava uma falha de sincronismo no gerenciamento ali dos sensores, né? Muitas vezes eu não conseguia variar os sensores, todos eles juntos, no mesmo tempo. Então isso dava uma falha de sincronismo para a central. Aí entra o nosso simulador, né, totalmente eletrônico agora, que possibilita, além de fazer esse set dos sensores, né, todos juntos, a gente consegue fazer o teste automático, né? Então a gente simula uma situação real, né? E aí a gente pode simular, por exemplo, uma situação de plena carga na bancada, né? Apenas com um clique no botão aqui, e aí eu fico observando pelo scanner, né? Se ele vai registrar alguma falha em algum momento do teste, né? Em quais momentos do teste ele vai gerar alguma falha. Posso também ficar livre para pegar alguns sinais com osciloscópio, né? Então, enfim, o ECU HBox é uma solução perfeita para esse tipo de diagnóstico de falhas em bancada, tá bom? A gente vai começar com o Mercedes, né? Vou passar aqui algumas dicas do Mercedes, mostrar algumas simulações que a gente consegue fazer, né? E aí depois eu mostro também um pouquinho do EDC7, o C1, tá? Mostro o teste automático e tudo mais. Beleza, pessoal? Qualquer momento aí, qualquer dúvida, vocês podem ir mandando aí, o pessoal vai me passar essas dúvidas aí, a gente tenta fazer um bate-papo aqui também, beleza? Mas pro final, a gente bate um papo com o Marcel também, né? O Marcel, ele já tem bastante experiência no ramo de conserto de centrais e tal, é um parceiro nosso aqui, já fez bastante curso com a gente, então a gente está sempre trocando essa ideia, e aí surgiu a ideia de chamar ele também para ele falar um pouquinho da experiência dele com a HBox, né? Os principais defeitos que ele anda pegando lá, tá bom? Então vamos lá. A gente está aqui na bancada com o nosso ECU HBox, tá? Já montei aqui o esquema do Mercedes. A gente tem aqui os módulos do Mercedes aqui, módulo de cabine, módulo de motor, painel, tudo certinho aqui. E aí a gente vai então utilizar aqui o nosso simulador, ó. Então, como eu estava falando para vocês, aqui é o software do nosso simulador, onde eu vou abrir aqui uma aba com os sistemas que a gente já está simulando.
Então, por exemplo, aqui ó, o Mercedes, o Volvo D13, tá? O Scania, o EDC7 C1, temos também o EDC7, o C31, o C32 e o EDC16, tá? Então eu vou escolher aqui ó, o Mercedes, 6 cilindros, que é o módulo que eu tenho aqui na bancada, tá? Vou pedir para comunicar aqui ó, com o computador. E aí aqui ó, o nosso diferencial, né? Aqui a gente tem ó, por exemplo, pressão do turbo, temperatura do ar, temperatura da água, né? E aí eu posso vir e colocar os potenciômetros digitais aqui ó, na escala que eu quero, de temperatura do ar, temperatura da água, né? Pressão do turbo, né? Ou eu posso vir aqui e setar o teste automático, que ele vai variar todos ao mesmo tempo, tá? Para o Mercedes aqui, eu vou deixar nessas configurações e vou ligar aqui a linha 15. Aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre a estratégia, né, de diagnóstico de falha em bancada, tá? Toda vez que a gente vai ligar um módulo de qualquer sistema, ligou ele, linha 15, ele vai ter que consumir uma certa energia, né? Ou seja, a fonte, ela vai dar pra gente ali um consumo de corrente, né? Então já é um primeiro passo para você saber se esse módulo realmente está ativando linha 15 ou não, né? A gente vendo aqui as centrais que passam por aqui, às vezes uma falha dela é o circuito da linha 15 não está sendo ativado, né? Então até sem precisar abrir a central, a gente já consegue fazer esse diagnóstico já. Então liguei linha 15, vai energizar os módulos, né, e tal. Então a gente tem um consumo de corrente. Caso eu ligue a linha 15, não tenha consumo de corrente na fonte, a gente já sabe que ali dentro do circuitinho de ativação da linha 15, ele não está legal, né? E aí no curso a gente mostra aí esse circuito, né, os principais componentes e tal, tá? Então já é uma estratégia aí para a gente ver se tem alguma falha no módulo. No nosso caso aqui tá legal, então eu já tenho um consumo de corrente, né? Ele já está energizado. Então nesse momento ele já está vendo ali os meus sensores, né? Eu já consigo entrar nele para ver os códigos de falha e tudo, tá? Mas vamos seguir aqui uma lógica de teste, tá? Então liguei linha 15, módulo energizado, fonte está sendo consumida a corrente da fonte. Aí a gente vai focar agora um pouquinho ali no painel, tá? Que a gente tem outros... primeiro aqui, ó, mostrar na tela do programa, a gente tem aqui, ó, as nossas chaves de acionamento. Então eu tenho aqui a chave de acionamento do neutro, né? Eu tenho a chave de acionamento de ré, né? Tenho partida, freio motor, tá? Aí agora sim, então, eu vou simular aqui ó, a ré e o neutro e a gente vai ver no painel se ele vai responder. Então aqui, por exemplo, ó, liguei o neutro, olha lá, apareceu no painel o neutro, né? Desliguei o neutro, sumiu, né? Liguei a ré, apareceu o R ali no painel. Desliguei a ré, sumiu, né? Ou seja, o que eu consigo testar com essa etapa, né? A gente consegue testar a comunicação entre módulo de cabine e painel, tá? Essa chave de acionamento que a gente manda vai para o módulo do painel, né? E ele tem que mandar via RedCam, vai para o módulo de cabine e ele tem que mandar via RedCam para o painel. Então, se ele tivesse ali uma falha de RedCam, por exemplo, a gente não veria essas letras no painel, né? Então já é mais um teste aí, né? Não só do módulo do motor, mas agora de cabine e também até do painel, né? Que você pode testar na bancada. Um outro teste muito interessante aqui, que a gente pode fazer para o Mercedes, é o teste da partida, né? Aqui na tela também do simulador, a gente vai mostrar aqui, ó, a gente tem a tecla de partida, on-off, né? Então quando o módulo
tá funcionando, se eu acionar a partida, ó, a gente tem um buzzerzinho aqui dentro do simulador, que caso o circuito ali dentro esteja ok, ele vai ser acionado. Caso o módulo não esteja liberando partida, a gente não vai ouvir esse buzzer sendo acionado. Tá vendo? Então, mais um teste aí que a gente pode fazer utilizando o simulador do circuito de acionamento do motor de partida, né? A gente consegue testar também uma estratégia da central nesse ponto, que seria quando a central reconhece que eu já tenho rotação, por exemplo. Então eu vou ligar aqui, ó, rotação. Beleza? Deixei aqui, ó, rotação ligada. E aí quando a gente tentar acionar a partida, só um minuto. Ó, repara que com rotação ligada, se eu aciono a partida, ó, nada acontece. Isso é um defeito do módulo? Não é, né? Isso é uma estratégia do módulo. Por que eu quis falar sobre isso? Às vezes, as estratégias do módulo podem levar o reparador a achar que ele tem um defeito, né? Então, se o cara ali por um descuido esqueceu ali a rotação ligada e vai testar circuito de partida, ele não vai acionar mesmo, tá? É uma estratégia do módulo. Sem rotação, aí sim o módulo tem que acionar a partida, tá? Então é importante a gente saber também algumas estratégias de funcionamento do módulo, para não confundir com defeito. Tem uma pergunta. Chegou uma pergunta aqui? Isso, chegou uma pergunta do Flávio Magalhães Bezerra. Ele está perguntando, o sistema desse simulador também é integrado ao sistema de segurança? Ele deve estar falando da codificação, né, da parte de code do sistema. Legal, boa pergunta. Obrigado aí, Flávio, pela pergunta aí. Sim, aqui na bancada a gente tem a antena. Deixa eu ver se vai aparecer aqui no vídeo, ó. Aqui, ó. Esse rabichinho aqui, a gente consegue ligar a antena, né? E aí a gente consegue colocar ali a chave, né, o transponder ali em contato com a antena. E aí quando você tem um módulo codificado, né, o MR, né, o PLD, e o FR na bancada, os dois com código, e a chave dos dois, né, a chave casada com os dois, você põe ali na antena, e aí esse código ele vai às centrais, né, e aí você consegue testar essa parte do code também, tá? Dá para fazer sim, com o nosso equipamento. Legal, Cezão. Mandar um alô aqui pro André, lá de Gurupi. Fala, André. Tudo bom? Tava aí lá semana passada. Obrigado, hein, André. Valeu. Beleza, pessoal? Continuando aqui então, partida é isso, tá? Caso não esteja acionando partida, a gente não ouve esse buzzer acionando, tá? Vamos ver aqui um próximo teste que a gente pode fazer. Então aqui, ó, a gente já viu que ele está acionando linha 15, né? Que eu tenho comunicação CAN do painel com o módulo de cabine, mas e a rede CAN do módulo de cabine com o módulo do motor? A gente não chegou a testar ainda. Preciso de osciloscópio, preciso abrir o módulo. Inicialmente, num teste inicial não. Tem uma estratégia que a gente usa aqui que dá para saber se está funcionando a rede CAN. Qual? O módulo do motor é quem está recebendo o sinal de rotação, certo? Então quando eu ligar a rotação, esse sinal vai chegar no módulo do motor. Como que esse sinal vai aparecer no painel, né? O módulo de cabine recebe essa informação via CAN e manda informação também via CAN para o painel. Ou seja, com esse teste a gente consegue saber se o módulo do motor está mandando mensagem para o FR e se o FR para o painel. Então vou demonstrar aqui, ó. Vou ligar a rotação. Liguei a rotação aqui mais ou menos em 515 RPM, tá?
O módulo está funcionando, a gente consegue até escutar ele atracando as unidades, né? E aí agora se a gente for ver no painel, ó, a gente vai dar um zoom ali no painel, tá vendo ali, ó, perto dos 500 RPM, eu vou aumentar aqui a nossa rotação, ó. Aumentei ali perto dos 1000 RPM. Olha lá, ó, no painel também subiu. Ou seja, eu consegui, sem abrir a central, eu consigo saber se ela está se comunicando com o FR e o FR também comunicando com o painel. Esse é um teste muito interessante também. Às vezes chega uma central para a gente relatando alguma falha e essa falha não existe, né? Ela está lá no ponto estrela ou lá no chicote. E aí então esse teste possibilita a gente fazer aqui em bancada e eliminar o módulo, né? E aí a gente trabalha alguma coisa lá pro chicote ou pro ponto estrela, enfim, alguma coisa no veículo. Opa, dá um cumprimento para o Giovanni Cabral. Ah, Giovanni, tudo bom? O Giovanni está perguntando se é só o módulo. Não, como você disse, né? Testa o FR, testa também a ADM se tiver, testa o quadro de instrumentos, né? Exatamente. Então a gente faz o teste completo das centrais que estão conectadas aí ao módulo, não é isso? É isso aí. No caso do Mercedes, a gente consegue testar o MR, né, o PLD, o ADM e o FR, os dois modos de cabine, né, ou um ou outro, e até o painel, né, no caso do FR. A gente tem outras centrais, por exemplo, o Mander 08, a gente vai simular o módulo do motor e o módulo de cabine também, né? Tem uma pergunta aqui, Cezão, do Flávio Magalhães Bezerra. Ele está perguntando, o teste que podemos realizar em bancada tem a carga real do sistema, exemplo, bobinas e bicos, simulando a carga real do mesmo? Ótima pergunta. A gente sempre aconselha utilizar a carga real, tá? Então aqui na bancada, a gente sempre aconselha utilizar os injetores, né? E o injetor até específico para cada módulo. Então o Mercedes tem o seu injetor, o Scania tem o seu injetor, os Common Rail tem os seus injetores também, né? O EDC7. Então a gente aconselha sempre estar utilizando o injetor correto, porque o módulo ele vai monitorar a impedância dos injetores, né? Com esse monitoramento que o módulo faz, alguns módulos eles têm eles são mais criteriosos quanto a isso, outros menos, tá? Os mais criteriosos, eles chegam às vezes até a nem pulsar, se você não tiver com a unidade real dele, né? Outros vão logar alguma falha, mas pulsa, né? Então a gente recomenda usar a carga real para chegar o mais próximo possível da realidade, né? A gente está aqui com um simulador, então ele não é uma situação real, é um simulado. Só que quanto mais próximo da realidade a gente chegar, né, maior a eficiência do simulador, né? Mais falhas você consegue pegar nele, caso elas existam, né? Então, é isso. Legal. O Flávio Magalhães está perguntando qual o scanner mais eficaz para trabalhar junto com a simulação. O que a gente está usando de scanner aí, Cezão? Olha, cara, aqui hoje a gente vai utilizar aqui, ó, o raster, tá? O raster 3. Por que a gente vai utilizar ele hoje? Pela facilidade aqui que eu vou ter de entrar em dois sistemas, né, na mesma live. Então eu vou conseguir comunicar aqui com o Mercedes e vou conseguir comunicar posteriormente com o EDC7, né? Ou seja, um scanner universal, né? A gente tem também aqui, por exemplo, para a Mercedes a gente tem o Star, né? Qual que é a diferença dos dois? O Star ele só vai entrar no Mercedes, porém eu faço muitas coisas com ele, parametrização e alguns outros testes que o raster não vai fazer, né? Então ele ganha nesse ponto. Porém, ele só vai fazer Mercedes. O raster, ele pode deixar a desejar um pouquinho na parte de parametrização do módulo, né? Porque ele não é o original da montadora, mas ele vai entrar em vários tipos de módulos, né? Então aí vai também do gosto. Não só o raster, né? A gente tem outros universais, tá? Então vai também do gosto do operador, né? Facilidade de manuseio. E aí cada pessoa, né, tem o seu gosto também. A gente tem uns universais um pouco mais que fazem menos coisas, né, e tal.
Aí depende, tem gente que trabalha só com um sistema, então aí a gente indica pegar aquele próprio, né, da montadora. Tem gente que pega muitos sistemas, então a gente indica um universal, tá? Então isso é meio difícil de falar um assim, né? Tem bastante raster bom aí. Aí, Cezão, o Lúcio da Inca Diesel, ele está perguntando aqui se existe a possibilidade de testar as duas redes CAN do módulo, certo? Aí acho que talvez ficaria legal mostrar lá. Duas né, redes CAN. A rede CAN lá no osciloscópio lá. Sim, posso mostrar aqui. É a dúvida dele. Tá, eu não sei se a sua pergunta era essa. O módulo que tem duas redes CAN aqui, na minha bancada, no caso, é o FR. Então é o que eu já comentei, a gente já testou a CAN dele com o painel, e a CAN, que seria o ponto estrela, né? E a CAN dele com o módulo do motor, as duas. Sem mesmo precisar pegar o sinal, né? Só fazendo aqui a nossa giga de teste. Agora, se a sua pergunta foi em relação ao módulo do motor, que agora ele está vindo com duas CANs também, né? O que a gente tem aqui na bancada, ele só comunica com FR, e agora os mais novos, né, com SCR, ele vai ter a comunicação com o Arla. Então ele vai ter duas redes CAN. E aí aqui na bancada, se você ligar junto aqui o módulo do SCR, né, e tal, fazer a ligação aqui, você consegue testar normalmente. Mas o chicote ele não está pronto ainda para testar o SCR também. Mas é possível quem tem o nosso simulador testar sim, essa CAN. Agora o sinal. Vou mostrar o sinal da rede CAN, já que a gente está nesse assunto. E vou mostrar ali no FR, né? Vou pegar primeiro aqui, ó, no módulo do motor, para mostrar para vocês, ó. Vou pedir para dar um aqui, ó, no nosso osciloscópio. Eu estou pegando aqui, ó, a CAN alta e CAN baixa do módulo do motor com o FR, tá ok? Ó. Legal. Então aqui, ó, eu consigo ver uma rede CAN perfeita. Qual que é o módulo da gente analisar essa rede CAN, né? A gente fala um pouquinho mais sobre no curso, mas só por cima aqui. A rede CAN ela sempre vai ter que ter esses pacotes espelhados, né? Ou seja, a informação está fluindo ali na rede e a gente tem a rede CAN alta e baixa, né? O barramento da CAN alta e CAN baixa. Ali em amarelo a gente tem a CAN alta, em verde a CAN baixa. Isso seria uma rede CAN boa, né? Então a gente vê ali os sinais espelhados, tudo certinho. Só saiu aqui um. Só pegar no módulo aqui para vocês, sinal. Bom, vou pegar aqui já, ó. A gente já viu no módulo do motor. Posso passar aqui pela frente, né? Vou pegar agora aqui. Vou passar por aqui só. A gente vai pegar aqui o sinal agora no FR. É a mesma CAN que eu estava pegando no módulo do motor. Só para mostrar para vocês a comunicação aqui entre um módulo e outro. Aqui, ó, a gente vai ver o mesmo sinal que a gente estava vendo anteriormente no módulo do motor, certo? A CAN aqui está perfeita. A gente consegue ver os pacotes de alto, os pacotes de baixo, espelhado, tudo certinho. Eu vou causar uma falha nessa rede CAN agora, né? Qual seria essa falha? Eu vou abrir, é como se eu tivesse um rompimento lá no chicote. Ó, a gente vê que o módulo do motor, ele disparou lá em 1200 RPM, né? Que
é uma estratégia do módulo também, né? Ele perdeu a Redcam, ele vai disparar lá a rotação, né? E agora, se eu for pegar esse sinal, ó, ele ficou todo bagunçado, ó. Eu tenho os dois pacotes de mensagem para cima, né? Isso é um típico de defeito da Redcam aberta, né? Agora eu vou voltar aqui a comunicação entre os módulos. E aí a gente tem novamente a cam alta e a cam baixa normal, tá? Então também é uma forma da gente testar a Redcam, né? Caso naqueles testes anteriores que a gente fez, né, ligou rotação, não apareceu rotação no painel, é um indício de falha na Redcam. Aí sim, né, vimos aí no teste, né, no teste em bancada, vimos que realmente tem a falha, aí o osciloscópio é super importante para a gente ver o sinal, né, e tal. Aí é a forma mais indicada, tá? Então deu para ficar bem claro aí, uma cam aberta e uma cam fechada, né, certinho? Tá, o Flávio Magalhães, ele está falando que ele é profissional e já repara carros leves e está querendo migrar para a área de diesel, né, pesado. E ele está perguntando se é parecido, se vai ter alguma dificuldade, se ele acredita que vai ter sucesso. Você quer comentar sobre isso, César? Sim, como é que é o nome detecção mesmo? de falhas. É o Flávio Magalhães. Bom, Flávio, uma certa facilidade você já vai ter, por já conhecer um pouco, né, de gerenciamento de motores e tal. Apesar de que o motor diesel, né, ele vai ter ali as suas diferenças entre diesel e gasolina, né, ou álcool. Então, assim, eu acredito que você vai ter uma certa facilidade por já trabalhar nessa área, né? Já tem um pouquinho da cabeça voltada para estratégias, né, de entendimento de falhas, né? Como que eu posso dizer? A forma de pensar, né, de ir eliminando possibilidades até chegar no defeito. Porém, tem suas diferenças, sim, diesel e linha leve, né, a gasolina. É isso. Vai? Beleza, pessoal? Ele está... A gente consegue falar com ele? Vamos lá. Bom, Marcel? vocês já estão vendo o Marcel aí Marcel já entrou conosco aí também. na tela também? Boa noite aí, Marcel. Tá ouvindo? Parece que ele não está ouvindo. Opa, boa noite. Boa noite. Tô Marcel. ouvindo. Tá com um atraso meio grande, mas tudo bem, vamos tentar continuar. Tem um delay. Vamos fazer. Sim. Legal. Bom, nós estamos respondendo algumas perguntas e aí, no meio das perguntas, a gente vai pedir sua opinião também. Legal? Opa, ótimo. O Marcel, pessoal, é um especialista de conceito central, lá da Só Diesel, lá em Ribeirão Preto, né? Ele vai participar conosco aí, tá? Obrigado aí, Marcel. Deixa eu pegar uma pergunta ali, Cezão. Tá. O Tomás Pastana, ele fala: boa noite, César. Como eu posso testar a partida no EDC 7C31 do Volvo VM Euro 5? Pois no HBox, pelo que percebi, o sistema está projetado para o módulo das colheitadeiras, que é o Case 8800. Mas, ao simular o do Volvo Euro 5, não consegui testar. E pergunto se seria uma melhor forma para testar. Tá. E aí, Tomás, tudo bom? Tomás, João, boa noite aí para vocês. Cara, o EDC 7C31, a gente está trabalhando aí em alguns detalhes ainda para liberar a partida, tá?
Por enquanto ela está para o Mercedes. Para o Mercedes você consegue testar sem mais problemas, tá? Para os outros a gente está só terminando alguns detalhes, né? E aí a gente vai atualizar também, tá? Mas a gente precisa de um pouquinho mais só acertar alguns detalhes mesmo de simulação e programação. Isso aí, obrigado aí, Tomás. Obrigado, pessoal. Ainda estamos acertando para alguns sistemas aí, mas isso aí. Né, de forma geral também isso aí é funciona legal o também, pessoal. Se vocês tiverem aí algum teste que vocês precisam fazer no módulo e ainda não conseguem fazer, né? Manda pra gente a ideia aí, sendo possível a gente vai colocar aí também no equipamento. A nossa ideia é sempre testar o máximo de sistemas possível que a gente tiver no módulo. E agora que a gente conseguiu fazer a digitalização de todos os dados do simulador, das centrais, pegar isso, né, Cezão? Isso. Fica bem mais fácil mesmo Mais a gente fácil. fazer sistemas cada vez mais próximos da realidade, né? Que é o que a gente está falando. Quando se compra um simulador, o que se espera é que o teste se aproxime muito da realidade. Né? E isso a gente tem conseguido bastante aqui no nosso simulador, né? E cada vez mais, e principalmente com a ajuda de vocês aí, dando sugestões, né, para a gente melhorar o produto. E aí acrescentar mais coisas também, tá? Obrigado a todos. Exatamente. Aí. Vamos lá, Tomás Cezão. mesmo é um cara que aí de vez em Sempre quando tá ajudando a gente aí a aperfeiçoar aí o simulador. Beleza? Só finalizar aqui a ideia do Mercedes, então, a gente já viu que em alguns testes aqui, que a gente consegue testar sem abrir a central. A gente conseguiu testar a linha 15, né, a alimentação da central. Falando ainda na parte de alimentação, se a gente for ver ali na tela do simulador, né, olha lá, ó. Na tela do simulador, quando eu desligo a linha 15 também, ó, não sei se dá para ver aqui no zoom, essa parte aqui, ó, de alimentação dos sensores, por exemplo, ó, ela caiu, tá vendo? A central, ela não está alimentada, então ela não está respondendo para a gente aqui, ó, os 5 volts dos sensores, né? É uma estratégia também para a gente saber se está acionando a linha 15 e se eu tenho 5 volts dos sensores, que é importante também para o funcionamento da central, tá? Então aqui, ó, já testamos a alimentação dos sensores, linha 15, o teste da rede CAN, ou seja, tem comunicação, tá? Eu consigo aí com o osciloscópio aqui no próprio OBD, aqui, ó, a gente consegue ver se o módulo vai ter sinal da linha K, né? Comunicação com o aparelho de diagnóstico, ó, também tá ok, tá? Então já testamos também linha K. Ou seja, esse módulo, a parte de alimentação tá boa, a parte de comunicação tá boa, né? E aí só falta a gente saber de sensores, né? Atuadores, enfim. E aí a gente pode colocar ele aqui, né, para rodar. Então, vou ligar a rotação, ó. Ele está acionando nos injetores, né? E aí a gente consegue testar mais coisas aqui de estratégias do módulo, por exemplo, cutoff, né? A estratégia da central diz para ela que enquanto ela estiver recebendo o sinal de marcha lenta, né, o sinal de rotação, estiver em marcha lenta e eu estiver sem carga no pedal, ela tem que injetar combustível para o motor continuar girando. Quando a gente aumentar essa rotação aí, ó, acima de marcha lenta, né? Olha lá, ó, aumentou lá para uns 880 RPM e eu tô sem a carga no pedal. A estratégia da central manda ela cortar o acionamento dos injetores. Ela entende que a própria inércia das rodas girando está girando o motor. E aí, se ela reparar que eu tenho um sinal de carga no pedal, ó, vou acionar aqui o pedal, a gente consegue ver que ela volta a acionar os injetores. Ou seja, mais uma estratégia, né? E consigo testar também ali no FR, se ele está entendendo o sinal do pedal. E também
Redcam, enfim, que a gente já testou. Então, também é um teste que a gente consegue fazer. Aproveitando aqui a rotação acima de marcha lenta e aqui acima de 1000 RPM, se eu acionar o freio motor, ela tem que acionar o freio motor. Né, ó. Então eu liguei aqui, ó, o botão, ó, vou deixar desligado e vamos ver, a gente consegue mostrar aqui o LED do freio motor e do top brake. Vamos ver aqui na tela. Ó, no quadro de instrumentos, quando eu ligo o freio motor, ele acende a luzinha ali, né? Ou seja, ele está entendendo que eu quero ligar o freio motor. Para a gente saber se ele está atuando na válvula do freio motor, a gente deixou uns LEDs aqui na tela do computador, né? Aqui na tela do software, vamos ver aqui. Ah lá, ó. Tá vendo? Ó, freio motor, top brake. Os dois estão acionados, ó. Porque eu tenho rotação lá em 1200 RPM, acionei o freio motor, né? E aí o módulo ele está acionando as válvulas. E aí a gente consegue ver isso aqui na tela. Caso eles não estivessem atuando, ó, luz apagada, né? Atuando, luz acesa. E aí eu vou diminuir aqui a rotação, ó. Olha lá, diminui a rotação, mesmo com o freio motor acionado, aparecendo no painel lá que eu quero ligar o freio motor, ele não vai acender as luzes de freio motor e top brake, porque daí também é outra estratégia da central, né? Só acima de 1000 RPM que ela vai atuar ali. Então, mais circuitos, né, que a gente consegue testar aí. A gente conseguiria testar também com um aparelho diagnóstico que comande ali, né? O Raster, por exemplo, a gente consegue comandar ali separadamente, freio motor e top brake. Posso mostrar já para vocês a hora que eu for comunicar com a central, tá? Beleza, Cezão, o Silvinho, lá de Bom Despacho, o Silvinho está pedindo para a gente mostrar a forma de onda do Mercedes, do sensor de rotação no osciloscópio. Você Tá. pode pegar aí? Deixa eu só fazer uma pinagem aqui e a gente já pega. Bom, pessoal, enquanto o César está arrumando aqui para responder a pergunta lá do Silvinho, né, para pegar a sinal de rotação, existem algumas perguntas aí na tela, né, que nós gostaríamos que vocês respondessem aí. Então, tá, cliquem nas respostas aí, por favor. Legal? A gente vai colocar algumas perguntas aí, uma enquete para o pessoal poder responder. Obrigado aí. E daqui a pouco a gente tenta voltar com o Marcel. Ah, voltou? Legal. Marcel, tá me ouvindo? Oi, Marcel. Tá me ouvindo? Marcel? Consegue ouvir? Acho que não, acho que o Marcel não está ouvindo. Tá, Léo? Fala com ela. Bom, tá preparando aqui para poder pegar o sinal lá que o Silvinho pediu. Estamos tentando fazer conexão também com o Marcel, para a gente passar algumas perguntas para ele também, para pegar a opinião dele sobre o sistema. E se você quiser participar da nossa live, entre em contato conosco, certo? Você também pode participar, se tiver uma boa conexão de internet aí, né? O caso aí do Silvinho, o pessoal aí que já tem os equipamentos, entre em contato com a gente coloca no ar aí e vamos bater um papo, né? E aí formamos um grupo aí de ajuda também. Tranquilo aí pra gente mostrar? Beleza? Tá pego ali o sinal. Tá? Beleza, vamos lá então.
Ó. Olha lá. Peguei ali no... Aí, Silvinho, tá conforme você pediu, ó. Tá Aí, ó. o Sinal de rotação. de rotação. Não sei se está dando para ver. Tá um pouco fora É a de foco, resolução, né? É, Resolução. é. Mas tá aí, ó. Sinal de Isso. rotação. Se eu desligar aqui a rotação, né, ele some. Ele some, né? Legal. Quando a gente liga, ele volta. E aí eu posso manipular aqui, né? Coloquei lá, ó, 900 RPM. Você vê que vai aumentar a frequência, né? Aumentei aqui um pouquinho mais, Isso. né? E quando a gente diminui a rotação, ele vai diminuir ali a frequência. E o sinal igual é no caminhão, né? Exatamente. Isso, A gente tenta sempre reproduzir o mais fiel possível. Sim, sim. Beleza? Visto isso então, pessoal, seguindo ali a nossa linha de raciocínio, né? Já testamos a alimentação, comunicação da central. Eu vi que ela tem comunicação linha K, então eu posso entrar com o aparelho. E vi também que ela está pulsando os injetores, né? Ou seja, até aí não tem defeito nenhum na central, né? E aí agora é só entrando com o aparelho para a gente ver se ela vai registrar alguma falha. Então a gente vai ligar aqui o rastro. Uma dica aí importante, principalmente... Ô, legal. Voltou, legal, Marcel voltou, obrigado Voltou. aí, tá? Aí, Marcel, depois quero que você comente aí, que nós tivemos uma pergunta aqui, se uma pessoa que já mexe com um veículo gasolina, ciclo Otto, né, já faz o reparo de central, se ela vai ter mais facilidade de entrar no diesel e quais seriam essas dificuldades, né, dela migrar para um ciclo Otto para o diesel, tá? Daqui a pouco, na hora que o César terminar aqui, você faz um comentário sobre isso para a gente aí, por favor. Ok. Beleza. Então aqui a gente vai pedir para comunicar com o módulo do motor. Está comunicando aqui. Deu uma falha aqui de comunicação, rapidinho. Isso, Marcel. Marcel, De vez em então quando o demora Cezão um está tentando pouquinho. fazer a comunicação ali, aí passa a bola para você fazer esse comentário. Então, acredito, assim, quem está migrando da parte de módulos a gasolina, de carros pequenos, Caiu, ó. uma grande facilidade sim, com o simulador aí para poder testar os módulos diesel. Acho que está travando um pouco. Está travando um pouco, tá. Alô, Marcelo, tá ouvindo? Tá ouvindo? Bem ruim. Ah, tá travando um pouco, né? E como é que tá o trabalho aí na sua diesel? O que mais aparece para vocês aí? Tá travando bastante, Celso. Escuto você, o vídeo está com o meu áudio demora para... Aqui já
né? Não tá ouvindo bem. Bom, vamos tentar resolver aqui. O César já voltou, né? Vamos lá então, continuar com o César aqui. A gente vai tentar restabelecer o contato com o Marcel lá. Beleza? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, eu entrei aqui, ó, no módulo do motor, beleza? A gente consegue ver aqui, ó, os códigos de defeito, né? No caso aqui a gente não tem falha. Vou causar uma falha aqui, falha de comunicação, CAN. Então eu abri ali a rede CAN, a gente consegue ver aqui, ó, o raster identificando a falha aí, ó, bus de dados da rede CAN, tá? Isso aqui significa que o módulo do motor não consegue conversar, né, com o módulo de cabine, no caso aqui o FR, tá? Quando a gente solucionar o problema, coloquei ele de volta, ó, vou atualizar, olha lá, ó, ele está passado, né? Então caso a gente realmente tivesse uma falha na CAN, ela não sumiria aqui. Caso ele não estivesse entendendo algum sensor, né, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, leituras, olha lá, ó, pressão de admissão, né, pressão do turbo. Caso ele não estivesse compreendendo esse nosso sinal, né, ele não identificaria aqui, né, não aparecia o valor e também logaria falha lá no código de falhas. Aqui, ó, abaixei um pouquinho ali, ó, na tela, ó, abaixei a pressão de admissão. Aí abaixou aqui na tela do raster também. Aumentei ali, ó, aumentou aqui também, né? Então eu consigo saber que os circuitos aqui de sensores também tudo ok. Beleza? Coloca no gráfico, a gente consegue ver melhor. Tá. Colocar aqui no gráfico, ó, análise gráfica. Né? A gente consegue também ver aqui, ó, pressão de admissão, rotação, pressão atmosférica, né? Tudo certinho. Ou seja, o módulo está entendendo todos os valores de sensores, né? Ó. A rotação, tá vendo que está ali, ó, em 0 RPM? Vou ligar a rotação aqui. Olha lá, ó. Já reconheceu lá os 510 RPM. No caso aqui, ó, ele está demonstrando para a gente também, ó, que 700 é a rotação de marcha lenta. Então, se eu passar dos 700, ó, já excedeu marcha lenta. E aí ele só vai atuar com carga no pedal. Tá? Então, aqui a gente conseguiu fazer todo o diagnóstico da central completo, né? Com ou sem o aparelho de diagnóstico, né? Mas sempre utilizando, ó, a gente mexeu ali nos valores de sensores, né? Ele deu algumas incoerências aqui. Quando a gente voltar aos valores normais, ele vai e aí então, agora ele apaga as falhas aqui. Ah, nenhuma falha encontrada, tá? Então, tá aí todo o teste do Mercedes, tá? Ah, eu prometi para vocês também, só aqui, ó, apaga falha. Ah, sim.
o acionamento do freio motor e top brake, né, pelo aparelho aqui. Aí é o FR quem comanda. Então vou vir aqui no FR, ó. Então a gente consegue comunicar também não só com o módulo do motor, né, mas também com o módulo de cabine. Olha lá, ó. E aí se a gente vier nos atuadores, ó, quando eu acionar aqui freio motor, ó, freio motor on, ativado, a gente percebe que lá na tela do nosso programa vai acender lá a luzinha do freio motor, ó. Agora eu vou mandar desligar aqui no start, ó, desativado, desativou ali a luzinha, né? Agora eu vou pedir para acionar aqui, ó, o outro freio motor aqui embaixo, e aí ele vai acender a luz do top brake. Olha lá, ó. Top brake aceso. E agora eu vou desligar ele, olha lá, ó, desativado, fechado, tá? Então a gente consegue fazer essas ativações aí, tanto atingindo a estratégia que o módulo precisa, né, ou acionando ali com o aparelho de diagnóstico. Beleza, pessoal? Sobre o Mercedes, acho que é isso, a gente já falou bastante coisa, né? E aí, assim, no curso a gente vai entrar muito mais a fundo nesses detalhes, né? A gente vê o circuito dentro da placa, como que é, segue ali certinho, né? Desenha o circuito, tá? Então, no curso o aluno vai aprender muito mais detalhado aí sobre o módulo. Aqui é mais para vocês verem o quanto de teste a gente consegue fazer na bancada. Beleza? Marcel, o que você acha aí? Esses testes aí você costuma fazer nos Mercedes? Acho que o Marcel não está ouvindo de novo, né? Estava até conversando com o Marcel esses dias. Os Euro 5, eles estão apresentando às vezes alguma falha de Redcam com o Arla, né? E aí ele tem pego lá às vezes um componentezinho, né, um CI dentro do módulo que faz com que perca essa comunicação com o módulo do Arla, né? Beleza? O Marcel tá. O Marcel tá indisponível lá, Ficou indisponível, então a gente vai continuando aqui, caso mais pra frente. Vamos pro EDC7? Isso, vou trocar aqui o sistema agora, mostrar para vocês alguns testes do EDC7, tá? Teste automático, inclusive. Legal. E aí, enquanto o César vai fazendo a troca dos módulos ali, pessoal, algumas perguntas estão aparecendo aí na tela. Por favor, respondam para a gente aí, tá? E mandem suas perguntas. À medida do possível, a gente vai respondendo, né? Vamos tentar selecionar algumas ali, porque tem bastante gente, né, perguntando ali. Queria agradecer a todos aí. E vamos ver se a gente consegue responder essas perguntas ao longo da semana aí também, tá bom? Bem, a gente estava tentando falar com o Marcel, mas o áudio não ficou muito legal, né? E vamos deixar para a próxima aí. Seria uma grande participação. Voltou? Ele está... Será que a gente consegue? Vamos ver agora? Putz, seria muito legal conseguir falar com o Marcel, ter a experiência dele aí ajudando nessa live nossa, né? Porque é uma pessoa... Ô Marcel, tudo bom? Você consegue ouvir? Liguei agora meu está travando aí. Não, legal. Quer comentar um pouco do seu trabalho aí? Eu estou. Alô? Tá cortando a minha voz? Não, cortou. Acho que... Fala um pouco do trabalho na sua diesel. Eu vou tentar falar um áudio aqui rapidinho, vai dar certo, aí vocês conseguem receber aí. Sim, eu uso o simulador todos os dias,
tem um bom resultado com ele, resultados precisos, conexões boas, sinais de rede câmera, de rotação, tenho resolvido bastante problemas aqui. Então o simulador me responde de altura, consigo ter todos os resultados que eu preciso. Bom, obrigado aí. Legal. Bom, o César já conseguiu fazer troquei a aqui o montagem do sistema. Vamos lá então, continuamos? Vamos continuar. Obrigado aí, Marcelo, valeu. Bom, pessoal, agora aqui, ó, só para mostrar para vocês, estamos aqui com um EDC7, tá ok? Então eu troco aqui, né, vem aqui em simulador, lá na página inicial, e agora ao invés de escolher ali, ó, o Mercedes, a gente vai escolher o EDC7C1, tá? Comunicação com o PC, ok? E aí a gente tem lá, ó, mesma tela, tá? Aí aqui, diferente do Mercedes, ó, o Mercedes eu vim aqui, ó, e fui mexendo, né, nos potenciômetros aqui, como a gente viu. Agora, eu vou fazer diferente, a gente vai fazer com o nosso teste automático, tá? O teste automático, então, tá ali, ó, no canto inferior direito, tá? E aí, vocês vão reparar que quando eu ligar o teste automático, ó, só um minuto. Quando a gente liga o teste automático, ó, eu tenho aqui, ó, o RPM subiu aqui, né? A temperatura da água foi ali perto dos 60, temperatura do ar perto dos 40, pressão do turbo, ó, perto de 1 bar, né? A pressão do reio já foi ali para perto dos 400 bar, tá? Ou seja, eletronicamente aqui a gente já setou os sensores que ele precisa, né? Para ir na hora que a gente ligar a linha 15 e ele fazer realmente esse monitoramento dos sensores, ele não vai dar falha, né? Não vai dar falha de sincronismo dos sensores, tá? Então agora assim, ó, liguei linha 15, tá? E aí a gente consegue fazer aquelas mesmas observações, ó. 5 volts dos sensores, 25 volts de sensor de bateria, tá? A gente consegue ver se eu pegar o osciloscópio aqui, consigo pegar sinal de Redcam, né, tal. Legal. Aqui então, ele está logado aqui com os sensores. Eu vou pedir para ele iniciar aqui, ó, o nosso teste automático. Esse teste a gente está fazendo uma situação de plena carga. Então quando eu ligar o teste automático ali, a gente vai reparar que vai começar a subir o RPM, vai subir a rotação, e a gente vai reparar também a pressão do reio e a pressão do turbo, né? A pressão do reio ela vai disparar lá em cima, a gente já vai disparar lá em cima, e a pressão do turbo vai subir um pouquinho também para não dar falha na incoerência, né? Pressão do turbo com pressão do reio. E aí também a gente está simulando o pedal aqui eletronicamente, não precisa do pedal mais na bancada, né? E aí a gente vai simular uma situação de plena carga no pedal também, lá perto dos 80%, pedal acionado, né? Pressão do reio, pressão do turbo lá em cima. E aí a gente vai testar a central numa situação aí de uma plena carga mesmo, né? O cara solicitando um torque lá em cima, tá? Então, vou ligar aqui, ó, teste automático. E aí a gente vai começar a ver aqui, ó, pressão do reio já foi lá para 1400 bar, ó, e a rotação ela vai subir aos poucos, tá? Vai subindo aqui a rotação. E a ideia agora é que o cara possa monitorar com um aparelho de diagnóstico ou sair coletando sinais ali, né? Para verificar o funcionamento da central, se está dentro do esperado, tá?
Então aí, ó, você vai ver que ela vai subir até ali perto de uns 2.400 RPM, né? Sempre atuando ali. Por que ela não cortou ali, já que passou da marcha lenta, né? A gente está simulando o pedal aqui eletronicamente, então o próprio software já está simulando o pedal, os outros sensores inteiros, né? Olha lá, ó. Esse é um teste totalmente automatizado, né? Algo que eu teria que ficar mexendo nos potenciômetros ali, e eu não consigo mexer em todos os potenciômetros ao mesmo tempo, né? Eu tenho um mouse aqui só. Então esse teste possibilita aí, ó, com um clique a gente vê tudo isso acontecendo. Olha lá, ó. Já tô ali numa carga absurda, né? Eu acho que a gente responde também, Cezão, a pergunta do Flávio Magalhães, que era justamente essa a pergunta dele lá, né, dessa realidade de teste, né? Então, esse teste que nós fizemos foi justamente um data logger que nós pegamos de um caminhão real. Então, nós saímos com o caminhão, andamos e aquisitamos todos os sinais desse caminhão em tempo real. Pedal do acelerador, pressão do reio. Então, na mesma hora que pisava no pedal, que aumenta a carga, solicita a carga no motor, que a pressão do reio tem que responder, que os injetores têm que responder. Então, nós coletamos tudo isso em tempo real e colocamos no nosso teste automático do nosso equipamento, né? Justamente por ver, né, no passar do tempo, que o teste com potenciômetro era muito limitado. Era limitado. Muito limitado. Ele gerava falhas nas centrais. O tempo, né? de resposta. O tempo de resposta. Então, se eu mexesse ali muito na pressão do reio, sem mexer na pressão do turbo, sem aumentar a temperatura da água, ele dava algumas falhas de incoerência, e aí ele cortava a injeção. Né? Uma estratégia de funcionamento do módulo também. E principalmente agora, né, assim, que a gente tem o início do Euro 6, né? Então, agora... com o Euro 5 é muito importante, né, que você já tenha essa realidade, né, de funcionamento. No Euro 6, então, vai ser mais importante ainda, pessoal. Então, o que nós estamos fazendo aqui já é uma preparação para quando chegar ao Euro 6, a gente já ter um produto que se encaixa já no funcionamento, né, e que o teste seja o mais real possível. Né? Isso a gente conseguiu fazer para o EDC7. Isso. Né? Vamos coletar os dados de outros caminhões para a gente fazer esse teste automático, né? E a gente começou pelo EDC7, né, porque era o mais difícil. Isso. Né? Era o mais chato, né? Porque no EDC7, se você não tiver a pressão do reio igual ela está solicitando a carga do motor, dá falha, não vai, né? Eu vou até mostrar aqui, eu vou reproduzir um teste de falha de vazão de combustível. Esse era um teste que limitava muito a gente nessa situação de plena carga, porque chegava até um certo ponto ali, a gente vai ver uns 1.600, 1.800 RPM, que se der essa falha de vazão, ela corta a injeção, né? Então a gente ficava limitado até esse máximo aí de rotação, né? Agora com esse teste automático, que a gente consegue setar os valores ao mesmo tempo, esse teste de vazão ele não aparece, e aí a gente consegue extrapolar aí a faixa dos 1.800 RPM. É claro, assim, que, lógico, a gente se preocupa em simular todos os sinais. Sim. Né? Mas às vezes até por uma questão de layout do circuito é meio complicado, né? Igual a gente estava falando do EDC C31, do relé de partida, né? Isso. Então alguns detalhes, né, que a gente está correndo atrás também, porque simular isso em bancada é um pouco complicado devido ao layout do sistema. Isso. Mas né, a gente está tentando chegar ao máximo, né, sempre próximo da simulação mais real. Isso. Né? O próprio Scania, né, a gente já tem ali, já simula os sinais para ele, então a gente já consegue, por exemplo, ver no coordenador que ele recebe sinal de chave inserida e recebe linha 50, partida. Só que ele depende de uma outra mensagem, de outros módulos, né, do painel, enfim, que aí não deixa ele na bancada acionar a partida. Mas isso é algo que a gente já está trabalhando também, a gente vai porque a gente se preocupa em fazer um sistema geral, né? Fazer uma simulação geral, né? Atender assim, a grande maioria, né? A grande mega, a malha de produtos lá que mais vende, né? O no EDC7, C31 é Ford Volks, né? E a gente vai trabalhando para as outras, né? Para os outros sistemas, a gente conseguir adaptar ou colocar. A gente vai aperfeiçoar, né? A gente vai aperfeiçoando. Sempre, é um sistema vivo, né? Vai sempre sendo aperfeiçoado. Apesar de já estar muito completo, né? Muita coisa a gente já faz, mas a gente ainda vai aperfeiçoar.
E aí a vantagem da gente ter esse simulador mais eletrônico, né, é que via software mesmo, a gente vai lançar a atualização do software que já vai resolver alguma coisa que faltou, né? Não precisa mandar o simulador para cá, desmontar e tal. São coisas simples, né, que a gente vai adicionando aí. Isso aí. Bom, acho que era isso que a gente queria mostrar É isso, hoje. só vou mostrar né? então a falha, Tá, né? beleza, vamos lá? Só vou mostrar a falha de vazão de combustível Tá. para a gente finalizar. Vou plugar aqui então o scanner. Então eu vou lá escolher meu sistema. Olha lá, já identificou. Tá vendo que aqui, ó, ele tem uns defeitos mais passados, né? Então eu vou apagar a memória. Nenhuma falha encontrada, tá? E aí vamos rodar o teste automático aqui rapidinho. E aí nesse teste, conforme a gente viu, ele vai passar ali dos 1800 RPM. Tá? Só esperar ele passar ali. E aí eu já vou causar a falha, né? Qual falha que eu vou causar? Eu vou tirar a válvula M-Prop, tá? Então aqui, ó, a gente tem a válvula ligada à central. Ela está comandando aqui essa válvula, né? Olha lá, ó. A gente vê que não tem falha ainda, ó. Ele passou lá dos 1800 RPM, tá? Eu vou finalizar esse teste agora. Vou pedir para ele recomeçar, tá? E eu vou, ó, desplugar essa válvula do chicote. Ou seja, o módulo ele está comandando a válvula e ele tem um circuitinho dentro dele, né, que a gente vê no curso também e tal, que esse circuito ele monitora a corrente da válvula, ou seja, ele fica monitorando o quanto que está consumindo de corrente a válvula, para saber se tem uma falha ou não, ou seja, ele atua e ainda vê se o atuador tá respondendo, né? Então eu tirei esse atuador, ele deu aqui, ó, essa falha de vazamento do sistema de combustível, tá? Quando a gente tiver essa falha de vazamento do sistema de combustível, eu vou liberar o teste automático ali, ó, ele já está funcionando, está aumentando ali a rotação, mas a gente vai ver que ele vai cortar o fornecimento de combustível numa certa faixa de funcionamento aí do teste, que seria uma estratégia normal também da central, né? Ela tá vendo que ela não por mais que ela esteja comandando aquela válvula, né, ela não está consumindo uma corrente, então ela não tem certeza se a pressão no reio vai estar legal. Então o que ela faz? Ó? Ela corta a injeção, olha lá, antes dos 1800 já cortou, tá? Isso pode acontecer quando a gente tem uma falha ali no circuito ali dentro de monitoramento do atuador, né? Ou às vezes ela própria ela nem está atuando, né? É uma falha comum aí no DC7, não acionar a válvula M-Prop, tá? E aí você tendo conhecimento desse circuito dentro da central, caso isso aconteça, você consegue fazer esse reparo, né? Tranquilo, tá? Então acho que era isso, pessoal. Deu pra gente ver bastante coisa, né? Nessa 1h e pouco de live aí. 1h e pouco ainda foi pouco, né? Então, isso é assunto que... assim para uma semana cada módulo, né? Por isso que a gente faz os
os cursos aqui, segunda a sexta, né, das 8 às 5 da tarde, das 8 às 17, uma semana cada curso. Não tem como fazer assim, duas, três sistemas, centrais na na mesma semana. É. A gente vai bem a fundo, né, nos circuitos, tanto no módulo do motor quanto no módulo de cabine, né, tal. Então tem muita coisa para ver. Em uma semana, às vezes é até pouco. É isso aí, pessoal. E nós continuaremos com as lives na quarta-feira, né? A próxima a gente vai falar de Arla, certo? Na outra semana volta o César falando de outros sistemas, tá? E vamos fazer o lançamento também do nosso curso de conserto de placas de Arla. Você que trabalha com Arla ou conserto central e quer consertar placas de Arla, do sistema Arla, nós vamos ter esse treinamento também, correto? Temos o nosso treinamento de eletrônica automotiva também, algumas pessoas perguntaram ali, né? A gente está vendo alguma forma de fazer alguma coisa online, à distância também, vamos ver, né? Então, o que mais de treinamento a gente vai lançar? Era isso, era o treinamento de conserto central, o eletrônico que a gente está tentando ver à distância, o CM200. O CM800. CM800, a gente está né? para terminar aí também. O CM800. E é isso. Bom, é isso. Obrigado a todos aí, continuem nos acompanhando, certo? Mais alguma coisa que eu esqueci? Nosso WhatsApp, então temos o grupo do WhatsApp, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, entre em contato conosco, né? Tivemos bastante perguntas hoje, né? Vamos respondê-las aí ao longo da semana, tá? Ou na próxima oportunidade, aí, na próxima live a gente responde também, tá bom? Pessoal, obrigado a todos aí e um bom fim de noite aí. Isso aí, pessoal. Obrigado aí todo mundo que acompanhou. Boa noite.